primeiro passo, quando você tem algum alvo para hackear, seja uma empresa que você escolheu ou uma empresa que te contratou para hackear ela, o primeiro passo que você deve dar é encontrar informações sobre essa empresa. Encontrar informações sobre o domínio, arquivos, pastas confidenciais, serviços que estão rodando naquele site ou naquele sistema. Inclusive, existe uma metáfora muito famosa, que é: se você quer derrubar uma árvore na metade do tempo, passe o dobro afiando o machado. Passe o dobro coletando informações sobre uma empresa, sobre um alvo em um sistema, e você vai hackear ele muito mais rápido, porque você vai ter informações privilegiadas sobre esse sistema. Então, nessa aula, eu vou apresentar para vocês o primeiro passo do hacking, a etapa de descobrir, de coletar informações. Vocês vão ver na prática ferramentas para encontrar dados secretos sobre sites, sistemas, empresas e ter informações privilegiadas que podem te levar a encontrar uma falha de segurança, a hackear algum alvo. Então, bora para minha tela. Aqui eu tenho as 3 etapas de um ataque hacker. Primeira, descobrir, depois analisar, depois explorar. E agora a gente vai entrar na primeira, descobrir, encontrar informações. O objetivo principal dessa etapa é coletar informações de sites do seu alvo e vão te dar vantagem no seu processo de hacking. Talvez um usuário, talvez um arquivo confidencial, algum site a mais que você poderia hackear. E para fazer isso, existem diversas técnicas, existem diversos passos. Então eu vou listar junto com vocês algumas etapas de um processo de hacking que você vai utilizar para descobrir informações, para descobrir dados. Então eu separei aqui entre descobrir tecnologias, pastas e arquivos escondidos, sites e sistemas e serviços abertos. Então, primeiramente, vamos pegar algum site como nosso alvo. Eu vou pegar, por exemplo, o site da Latam. A Latam, inclusive, que paga pesquisadores, paga hackers para encontrar falhas de segurança nelas. Então, não se preocupe de você tentar encontrar uma falha, tentar hackear ela, porque ela faz parte dos programas chamados programas de Bug Bounty, e se você encontrar uma falha nela, você é recompensado. Então, bora analisar ela. Vamos primeiramente entrar no ponto de descobrir tecnologias. Quando um site ele é criado por um programador, por exemplo, o site da Latam, o programador ele tem que escolher uma tecnologia para programar o servidor, o banco de dados, algum tipo de tecnologia para extensões, plugins. E talvez essas tecnologias elas tenham falhas de segurança. E que você sabendo como que essa plataforma é feita, qual a linguagem de programação, vai te dar vantagem para você saber em que caminho ir. Se um sistema ele é programado em Python, você pode testar falhas de Python. Se ele é programado em JavaScript, se ele tem algum plugin, você vai procurar as falhas de segurança que tenham nesse plugin. Então eu separei algumas ferramentas que permitem a gente descobrir tecnologias de um site, descobrir informações também de domínios. A primeira ferramenta que eu queria mostrar para vocês, na verdade eu vou colocar ela aqui embaixo, essa daqui é a primeira ferramenta, que é o Ruiz. E o Ruiz, ele é uma técnica que é usada para você poder coletar informações sobre um domínio. Então, o domínio, por exemplo, seria youtube.com, google.com. A empresa que vai registrar esse domínio, ela tem que passar dados para fazer o registro. Então, no site da Latam, por exemplo, se a gente vir aqui no site Ruiz, no site Registro BR, na parte de Ruiz, então você pode pesquisar aqui no Google, Ruiz. E já vai aparecer vários sites que podem fazer Ruiz. Tem o Registro BR, tem o Ru.is também, um site famoso de fazer Ruiz. Vou até utilizar ele, verdade? Então, se você vir aqui no Ru.is e colocar uma URL e pesquisar, ele vai nos dar informações sobre essa URL. Qual que é o dono, qual que é o serviço hospedado, ele vai te passar informações sobre ela. Inclusive, olha só, a gente consegue ver que ela está hospedada no Cloudflare, que é como se fosse uma hospedagem, não uma hospedagem, mas um sistema de segurança para o domínio, que pode bloquear contra ataque de negação de serviço e várias outras coisas. Então ela está hospedada, ela está passando pelo Cloudflare. Aqui, a gente pode ver, vamos ver mais informações aqui dela, Tucos Inc., onde tem também o nome da empresa. Pode ser o nome, talvez, da empresa ou do serviço de hospedagem que ela tá. Então, Tucos Inc. Olha só. Tucos é um serviço de domínios. Então, a Latam, ela comprou o domínio
nesse serviço aqui, nesse site. A gente pode ver aqui o tempo de registro desse domínio, foi registrado em 2010. Uma coisa muito interessante, aqui tem o tempo de expiração desse domínio. Caso um domínio ele esteja perto de expirar, caso, por exemplo, tivesse o domínio para expirar mês que vem, muitas empresas elas não renovam o domínio, ou dá um problema no pagamento, ou eles esquecem, renovam só um tempo depois. E se esse domínio tiver expirar em pouco tempo, você consegue comprar o domínio da empresa e simplesmente redirecionar tudo para outro site. Então, já é uma falha que você pode pegar aqui, que é quando um domínio de uma empresa expira. Você pode comprar esse domínio. Então, se ele estiver perto de expirar, existe essa possibilidade. E para comprar domínios, por exemplo, existe o site Namecheap.com, que é um dos maiores sites de comprar domínios aqui. E, por exemplo, se eu quisesse comprar Latam Airlines, se o domínio expirasse, eu iria vir aqui, pesquisar Latam Airlines, procurar aqui para comprar. Nesse caso, provavelmente ele vai dar que o domínio já está comprado, não está disponível, mas se ele for expirado, a gente poderia comprar ele e redirecionar praticamente todo mundo para um novo site, tomar posse do site. Mais informações que a gente tem aqui, domínios similares, olha só, a gente tem alguns domínios parecidos, talvez da mesma empresa, talvez de outra empresa. Aqui, a gente tem as informações da empresa. Uma coisa interessante desse domínio específico é que as informações foram bloqueadas. Não é possível ver elas. Mas algumas empresas, alguns domínios que são comprados, eles não têm privacidade de domínio. E é possível ver todas as informações sobre esse domínio. Então vamos ver se o técnica de invasão tem privacidade de domínio. Técnicas de invasão. Vou pegar ele aqui. Olha só. Técnica de invasão registrada em 2015. Expira em 2024. E, olha só. Nome. Bruno Fraga. Endereço. Rodovia tal em Florianópolis. Talvez isso seja o endereço do dono de um site. Nesse caso não é o endereço do Bruno, mas caso a pessoa que registre o domínio colocasse o endereço dela, a gente poderia pegar um endereço. O e-mail, brunofraga.net@gmail. E se esse e-mail tivesse senhas vazadas? Você pode encontrar senhas vazadas em um e-mail. Encontrar senhas vazadas utilizando o site Have I Been Pwned. Então, se você utilizar o site Have I Been Pwned, você consegue ver se algum domínio, se algum e-mail, no caso, ele já foi vazado. Então, brunofraga.net@gmail. brunofraga.net@gmail.com. Deixa eu ver se existem falhas vazadas, senhas vazadas aqui. Olha só, tem senhas vazadas em vários sites. Então, se a gente tentasse procurar na internet por vazamentos de senha nesses e-mails, do Patreon, do Twitter, e utilizar a senha desse e-mail para tentar logar em serviços administrativos, seria uma opção. Nesse caso, nossos sistemas administrativos, eles estão protegidos, eles têm senhas para cada um. Senhas que não estão vazadas. A gente verifica isso todos os dias, todos os meses. E a gente sabe que não existem senhas vazadas. Mas se o dono coloca o e-mail dele aqui, num site de uma empresa, e existe um vazamento no e-mail dele, muitas pessoas, eu diria que 90% das pessoas que eu conheço, que não estão ligadas realmente em tecnologia, em hacking, colocam a mesma senha para tudo. Então, se você encontra uma senha vazada de um e-mail, aqui por exemplo, do Bruno Fraga, você consegue ter uma senha para poder logar em um painel administrativo. A gente tem endereço, telefone, várias outras informações aqui de simplesmente um domínio. Então, esse é o poder do Ruiz. Esse é o poder de ter informações, de coletar informações de um domínio, de um site. Que a gente viu aqui. Então, com o domínio, a gente já pode salvar informações em todo o seu processo de descobrir tecnologias, pastas, sistemas. Sempre anote tudo, sempre salve tudo. Faça um note-taking. Saindo da parte de domínios, vamos entrar agora em realmente tecnologias que estão sendo usadas no site. Existe uma extensão em um site chamado Wapalizer, e ele consegue identificar qual linguagem de programação está sendo usada em um site, qual extensão que está sendo usada, qual plugin está sendo usada.
Então, se eu pegar aqui o site da Latam Airlines, e colocar no wapalizer.com, eu vou colar ele aqui e dar Enter. Ele vai nos responder com as tecnologias utilizadas. A gente pode ver que ele utiliza Next.js, o gerador do site feito em JavaScript. Tem funcionalidade de kart, que seria de carrinho. Temos medalha, desenvolvimento. Olha só, o banco de dados ele é em Firebase, um banco de dados da Google. Eles usam Styled Components para o design, usam JavaScript. A linguagem de programação do servidor é Node.js. Eles têm várias falhas específicas para Node.js que é possível explorar. Eles têm um CRM de vendas, Salesforce, e eles têm várias outras coisas. Olha só, Amazon Web Services, talvez a hospedagem deles, Tag Manager, vários serviços que a gente pode identificar aqui. Eles estão usando o Google Analytics, Facebook, Hotjar, Cloudflare. Então, ele nos passou aqui todas as tecnologias que estão sendo usadas e que é importante você anotar, você descobrir para poder explorar falhas futuramente. Quando a gente entrar na parte das falhas, vão ter falhas que são de tecnologias, de servidores, por exemplo, específicos. Uma falha em SQL, SQL Injection, falhas em linguagem de programação. Então a gente vai ver isso mais para frente. Outra coisa interessante também é o histórico de DNS. Ele já é na parte da questão dos domínios, o histórico de DNS. E ele é interessante porque nosso objetivo aqui é encontrar informações, sobre o site. E o histórico de DNS são todas as alterações que essa empresa fez no domínio do site. Então, se a Latam Airlines trocou alguma vez de domínio, trocou de IP, vai pegar aqui no histórico de DNS. Se a gente vir aqui em complicedns.com e clicar em Go, olha só, a gente pode ver que eles trocaram várias vezes de serviços. Eles foram para Parking Services em 2007. Eles passaram aqui para nesse caso, os name servers são os serviços de hospedagem que eles ficaram. Então, olha só, até no final eles estarem aqui no Cloudflare. Então, aqui a gente pode pegar informações de onde que eles estavam. NS Cloud. Se a gente pesquisar isso aqui no Google, a gente pode ver. Vou pesquisar diretamente no Google, aqui ao invés de colocar o URL, assim dessa forma. A gente pode ver que isso é um serviço do Google Cloud. Eles estavam hospedados, talvez, no Google Cloud em 2021. E eles migraram para Cloudflare. Então, também um site interessante que você pode ver as mudanças que foram feitas no domínio. E agora, outra ferramenta aqui, eu diria que a ferramenta mais poderosa para você encontrar informações dos sites seria o Google Hacking. E o que é o Google Hacking? O Google Hacking é simplesmente você utilizar o Google para poder fazer pesquisas avançadas e encontrar informações sobre um site em específico. Por exemplo, Latam. Latam a gente tem aqui o site Latam Airlines. E a gente pode utilizar o Google para ver outros sites que são indexados nele. Porque como que funciona o Google? Quando você adiciona um site no Google, para você adicionar um site no Google, não é simplesmente você vir lá, oi Google, adiciona meu site, ele vai lá e adiciona. Não, o Google, ele indexa sites automaticamente. Ele é como se fosse um robô muito louco, que fica coletando sites, encontrando sites e colocando dentro dele. E ele não pede permissão para isso, ele simplesmente vai coletando. Então, se a gente utilizar algumas ferramentas de pesquisa, alguns parâmetros de pesquisa com o Google, nós conseguimos encontrar informações sobre algum site. Um parâmetro de pesquisa, por exemplo, que o Google tem é o site . Se a gente pegar o site do Técnicas de Invasão, conseguimos ver todos os sites que tem aqui do Técnicas de Invasão, que tem indexados no Google. E tem aqui. Então, a gente consegue ver bastante coisa. Bastante informações aqui. De todos os dados que estão indexados no Google. E a gente vai entrar um pouquinho mais pra frente. Agora, na questão de descobrir pastas, que a gente também pode utilizar o Google para fazer isso. Mas saiba que existem parâmetros de pesquisa que você consegue pesquisar aqui no Google. Agora, na questão de descobrir pastas e arquivos escondidos. A gente aprendeu a descobrir as tecnologias. O que um site usa, o que um domínio tem. E agora, a gente vai entrar na questão das pastas. Quando um site ele é hospedado como se fosse vários arquivos. Arquivos HTML, que são os arquivos que a gente vê aqui
do site, a interface de um site, arquivos CSS, que é de estilo, JavaScript, que são scripts. E um site, ele é como se fosse uma pasta, ele tem pastas dentro dele. O Appalizer, por exemplo, talvez a gente esteja na pasta aqui, ó, Lookup Laternlines. Ele tem pastas, arquivos dentro de um site. E talvez alguns desenvolvedores eles não bloqueiem arquivos confidenciais que tem dentro de um site. Talvez dentro de um site tenha até um arquivo de texto com as senhas salvas. Tudo que tiver na pasta do servidor do site, talvez seja possível acessar pela internet. Caso o desenvolvedor não bloqueie, é possível acessar. É possível você tentar encontrar um arquivo confidencial de um site, uma pasta. Então, é possível descobrir pastas e arquivos escondidos, utilizando a enumeração de diretórios. Inclusive, se você vir aqui no Google, vou mostrar mais um hack aqui de pesquisa, e colocar index of, ele vai nos listar sites que têm arquivos confidenciais expostos. Então, se eu pegar aqui, ó, um site do governo, olha que tanto de arquivo exposto. E o que é esse index of? Quando um servidor, você acessa em um servidor uma pasta, sem ter uma interface, sem um site dentro, simplesmente só uma pasta cheia de arquivo, ele nos fala index of e a pasta. Isso é uma mensagem automática. Então, se você pesquisar isso no Google, ele vai coletar mensagens automáticas aqui que tem. E olha só, um site do governo com um monte de imagem aqui, academia, audiência pública, parcerias, WhatsApp Images. Tem imagem do WhatsApp aqui, um QR Code, não sei o que ele vai fazer. Um monte de coisa, arquivo, projeto, Procon. Talvez seja arquivos normais, talvez tenham arquivos confidenciais, licitações. Tem nada aqui. Então, sites eles expõem pastas. E existem duas formas de você encontrar essas pastas. Ou você pesquisando aqui no Google, vendo pastas que o Google já indexou, já pegou, já encontrou, ou você tentando encontrar esses arquivos, fazendo a famosa enumeração de diretórios, testando até encontrar algum arquivo confidencial, alguma configuração de sistema. E é dessa forma que a gente pode encontrar essas pastas. Porque nos sites existem pastas com padrões de nomes. Muitos sites eles podem ter uma pasta chamada backup, arquivos. Aqui, ó, o sistema do governo tem uma pasta chamada arquivos. Domínios do sistema tem uma pasta chamada manuais. E a gente pode tentar encontrar essas pastas utilizando a enumeração de diretórios. Talvez a Latam tenha uma pasta chamada backup, ou uma pasta chamada, não sei, configurações.sql, database.sql. Mas a gente só consegue encontrar essas pastas aqui dentro se a gente testar, se a gente tentar entrar e ver se existe, se não existe. Então, essa é uma das únicas formas de você descobrir se um arquivo existe. Mas a gente não faria sentido a gente ir manualmente testando. Testar aqui, ó, arquivos, e aqui, backups, tentar encontrar os documentos confidenciais. Para fazer isso automaticamente, tem uma ferramenta aqui, que é a minha favorita, que se chama DirSearch. É uma ferramenta capaz de encontrar diretórios dentro de sites, de procurar esses diretórios. Então, para baixar o DirSearch, a gente pode vir aqui no GitHub, vir aqui copiar aqui do nosso código e ir no seu terminal. Então, você pode utilizar o terminal do Windows, o terminal do Mac. E para baixar essa ferramenta, você pode colocar git clone e a URL da nossa ferramenta. Caso você não tenha o Git instalado, que vai ser meio que a ferramenta que a gente utiliza para baixar, para clonar repositórios do GitHub, você pode vir aqui, git download, e baixar o Git, que aí ele já vai ficar disponível no seu terminal. Então aqui tem macOS, Windows, Linux. Com o Git instalado, é só você digitar git clone, DirSearch, dá Enter, ele vai começar a instalar. Nesse caso, ele já está instalado no meu computador, então eu posso dar um cd DirSearch. E aí aqui dentro, você vai instalar o DirSearch utilizando Python. Então, você vai colocar pip3 install -r requirements para poder instalar tudo o que é necessário para poder rodar a ferramenta. Dando play nisso, vai instalar tudo necessário. E aí você pode rodar o DirSearch com o comando python 3 dirsearch.py. Colocando esse, ele já vai nos falar aqui URL target is missing.
try using "-u". Isso porque você tem que passar um parâmetro para ele chamado "-u", e você vai colocar o URL aqui. Então, por exemplo, no site da Latam, você pode copiar ele aqui e colar o site da Latam e dar Enter. Ele vai começar a encontrar diretórios que estão dentro do site. Estão dentro do site da Latam. Então, olha só. Ele tentando encontrar. E aí ele vai nos responder os códigos. 404 não encontrado. 403. Acesso negado. Ele vai começar a tentar encontrar esses diretórios. Vai procurar aqui. 403, 403. E se a gente tentar entrar em algum desses diretórios, por exemplo, vamos tentar deploy values, pra gente ver o que aconteceu aqui. Vamos ver deploy values. Olha só, nos deu 404 também. Às vezes ele dá uns falsos positivos. Mas caso o site ele tenha esse arquivo, talvez ele responda 404, 403, ou talvez ele responda 200, que é o código de confirmação que esse arquivo existe. Então vamos ver se a gente tem algum código 200 aqui. Vamos ver, 404, 302. Estranho. Web Engaging, Web XP Latam. HTTPS. O que é isso? Forbidden. Olha que interessante. Ele encontrou aqui um redirecionamento. Quando você coloca isso daqui no site, quando você cola isso daqui no site da Latam, Latam Airlines.com, e coloca isso, ele redirecionou para cá. Mas ele encontrou essa URL aqui, webengage.origin.xp.latam.com. Bem estranho, não? Google.com. Talvez um serviço administrativo. Ele nos deu aqui acesso negado, mas a gente sabe que está dentro aqui do Latam. Vamos ver se ele encontra mais alguma coisa. 403. Eu vou parar aqui o Dirbuster, como um exemplo. A gente pode rodar ele em outras empresas para tentar encontrar outros diretórios. Por exemplo, aqui o site do Ruiz. Vamos tentar rodar o Dirbuster no Ruiz. A gente pode rodar na URL do seu alvo, no site que você quer encontrar informações confidenciais. Então, se a gente rodar no site aqui, pessoal, 401, no JS, ele nos deu um redirecionamento. 400. Encontrando informações também. Vamos pegar agora o site da Universidade de Stanford também. Como exemplo, uma empresa que também paga para hackers encontrarem falhas de segurança. Se você encontrar uma falha de segurança na Stanford, você pode ser recompensado. Olha só, ele encontrou algumas coisas aqui. Dashboard, account. Olha que interessante. 403. Ele nos retornou bastante coisa do Ruiz que a gente estava procurando. Aqui, ó, Ruiz Monitor. Mas vamos tentar rodar agora em Stanford. Também para encontrar sites. Eu vou deixar a ferramenta rodando aqui, enquanto a gente passa para os próximos passos. Depois eu posso mostrar o que ela encontrou aqui da empresa de Stanford, se ela encontrou alguma informação confidencial. Mas já anota aqui, Dear Search, essa ferramenta, você consegue encontrar diretórios, pastas escondidas de sites. Agora, bora passar para os sites e sistemas. Como assim descobrir sites e sistemas? Quando a gente pensa em uma empresa, vamos pegar a Latam. A Latam, ela é uma empresa. Então, a gente tem aqui a empresa da Latam, uma empresa de aviões, de passagens. E a Latam, ela tem um site, o site inicial dela. Então, o site que a gente está acessando aqui é o Latam Airlines. Aqui, ó, latamirlines.com. Então, ela tem o site inicial. Mas, muitas vezes, a empresa ela não tem só o site. Talvez um sistema administrativo de voos, de passagens, ele esteja em Latam, em algum local, em algum outro local. E esses locais, normalmente, são divididos por subdomínios. Então, por exemplo, o Técnicas de Invasão, ele tem o Técnicas de invasão.com. E tem o secreto.técnicasdeinvasão.com. Tem esses dois, técnico de invasão e secreto. O secreto ele é o subdomínio do Técnicas. Uma Latam também pode ter, por exemplo, Latam
latam.airlines.com e admin.latamarlines.com ou gerenciamento de voos.Latam Airlines. Normalmente isso é dividido em subdomínios. Então, ela pode ter um subdomínio de gerenciamento. Ela pode ter um blog, não sei, um blog da Latam. Um outro site, um outro sistema. Um blog. Vendo aqui. Por exemplo. blog.latam.com. Latam Airlines. Ela pode ter um outro sistema. E cada sistema ele tem a sua peculiaridade. Pode ser que o site inicial da Latam ele tenha as informações, você pode pegar passagens. Sistema de gerenciamento de voos, um sistema privado. Imagina você encontra um sistema privado de gerenciamento de voos da Latam. Agora, bora imaginar mais. Imagina você no Ruiz, no seu processo de Ruiz, como a gente estava aqui no Técnicas, descobre um e-mail de um administrador da Latam que registrou o domínio. Você descobre que esse e-mail ele estava vazado em algum vazamento, do Patreon, do Twitter. E aí, fazendo essa análise de sistemas que a Latam tem, você encontra um site chamado gerenciamento.latamarlines.com e tem todas as informações e tem um painel de login para poder logar como admin. E utilizando o e-mail e senha que você encontrou vazado de um administrador, você consegue logar dentro desse sistema, hackear esse sistema. Isso é o que você tem que pensar no processo de hacking. Você pegar, encontrar sistemas e pensar em como que você pode utilizar as informações coletadas para hackear esse sistema. Então eu vou te mostrar na prática aqui como que você pode encontrar esses sistemas internos das empresas. admin.latam, gerenciamento.latam, admin.técnica de vazão, secreto.técnica de vazão. E para fazer isso, a gente vai utilizar a enumeração de subdomínios. E eu listei várias ferramentas que podem fazer isso. Podem fazer essa enumeração. A primeira ferramenta que eu queria mostrar para vocês é o Subbrute. O Subbrute também é uma ferramenta aqui no GitHub. Nós podemos baixar e rodar ela também em Python. Então eu posso copiar ela aqui. Vim aqui. Olha só, na Stanford ele encontrou. Vamos ver. Encontrou .history, fazendo um redirecionamento. 403. Encontrou bastante coisa aqui. Então vamos parar no nosso Dear Search e agora clonar a nossa ferramenta de subdomínios. Então já tenho ela no meu computador. Vou entrar aqui em Subbrute. Sempre lembre também, no Subbrute, no caso, aqui parece que ele não tem requirements, então você pode rodar ela já diretamente. Python 3 subbrute.py. E aí ele vai pedir um domínio, -p e um domínio. Então, ele pode colocar aqui -p, por exemplo, latamarlines.com. Latam Airlines. Deixa eu até copiar daqui para não errar o domínio. Então, Latam Airlines. Vou vir aqui e colar no meu Subbrute o site. Dando Enter, ele vai começar a testar vários subdomínios. Olha só, ele está encontrando aqui, por exemplo, informações do domínio dela. Latam Airlines. Ele vai começar a pegar também depois subdomínios, por enquanto está no domínio principal. Se a gente deixar ele rodando, ele vai começar a encontrar várias informações. A gente pode até, eu parei aqui o processo dele para colocar -verbose, para ver o que ele está fazendo por trás dos panos. Então quando você coloca isso, você pode ver tudo que ele está testando na empresa, no domínio. Então com -verbose, a gente pode ver tudo isso. Eu vou deixar ela rodando aqui um tempo, porque ela demora para poder escanear os subdomínios, e enquanto eu apresento outras ferramentas que a gente tem também aqui para escanear subdomínios. A segunda ferramenta que eu queria mostrar para vocês é o Subbrute. Não, Sublister. Subbrute a gente já acabou de ver. O Sublister. E também é uma ferramenta excelente de enumerar subdomínios. Inclusive mais completa que o Subbrute, porque ele é como se fosse um Subbrute evoluído. Ele tem um Subbrute dentro dele, mas ele também faz outros tipos de pesquisa em subdomínios. Então,
Vou instalar ele aqui também. Ele já está instalado no meu computador. Vou dar git clone aqui. Entrar dentro da pasta dele. E aí, para executar também, Python 3 sublister. E aí, para passar o domínio, a gente vai colocar -d latamerlines.com. Latam Airlines. E a gente pode colocar, para fazer testes de domínio, para testar vários domínios, vários subdomínios, a gente pode colocar -b. Fazendo isso, ele vai iniciar um brute force. Ele vai começar a testar vários domínios. Uma coisa interessante do sublister é que ele pesquisa também no Google por subdomínios. Ele faz essa pesquisa. Como que funciona essa pesquisa no Google por subdomínios? Olha só, se você vir aqui no Google, da mesma forma que a gente colocou site aquela vez, a gente pesquisou, a gente pode colocar site, dois pontos, vou até colocar maior aqui para vocês verem, site, dois pontos, *latamerlines.com. O que isso vai fazer? Isso vai, quando você coloca um asterisco aqui, ele quer pegar todas as coisas, qualquer coisa, .Latam Airlines. Então, qualquer subdomínio aqui. Se você pesquisar isso no Google, vem aqui pesquisar no Google, ele vai nos retornar, talvez, os subdomínios aqui da Latam. www, a gente tem aqui. Vamos ver se tem mais algum. www, aparentemente. A gente pode também filtrar, tirar alguns subdomínios. Então, eu vou colocar -www.latamerlines.com. Não quero nenhum www. Olha só, quando eu coloquei -www.latamerlines, ele começou a nos dar outros subdomínios. br.travel, cl.travel, converte milhas, aparentemente um site espanhol. Então ele vai nos dar vários outros sistemas que tem aqui dentro. O sistema espanhol. Talvez, por exemplo, o servidor em espanhol, ele tem uma falha de segurança que o em português não tem. Então é você enumerar tudo isso. Então, o sublister também está começando a analisar isso, ele demora um tempo também. Olha só, o nosso subbrute, ele já encontrou algumas coisas aqui, Latam Airlines, ed.latamerlines.com. Vamos ver mais coisas, ed.Latam Airlines. Ele ainda está encontrando informações. Vou deixar também o sublister rodando aqui por um tempo, para a gente ver o que ele vai encontrar da Latam. Então, a gente tem subbrute, sublister, eles estão rodando aqui, inclusive, estão começando a escanear, já encontraram informações aqui, inclusive. Olha só, Latam Airlines, TCP, está encontrando várias informações aqui dela, ed.latamerlines.com, que a gente tem. Vamos tentar acessar esse site, ed.latamerlines, aparentemente caiu aqui, mas ele está rodando aqui. E o subbrute também está rodando, o sublister. Então, mais pra frente eu mostro os resultados que teve. E a última ferramenta que eu queria mostrar para vocês é a Security Trails. E ela é muito interessante, porque ela não é uma ferramenta em si. Ela é um site. Então, o Security Trail é um site que você pode criar sua conta gratuita aqui. E ele permite a gente escanear empresas, encontrar informações sobre ela. Então, ele é um site de segurança e tem várias funcionalidades, produtos aqui, para poder escanear empresas, encontrar superfícies de ataque, né? Locais, domínios, subdomínios que estão inseguros. Então você pode clicar aqui em Sign Up, colocar seu nome, criar sua conta. No caso, eu já tenho minha conta aqui, eu vou fazer login nela, aqui no Security Trails. Então, eu vou vir aqui na minha conta, entrar dentro dela. E agora, bora tentar escanear a Latam aqui também. Vamos pegar o domínio dela para poder tentar escanear. Então, se eu vim aqui em Latam Airlines e colocar em pesquisa, eu vou entrar, quando você entrar, criar sua conta, você vai estar nessa aba aqui, no Security Trails. Você pode colocar aqui latamerlines.com e dar Enter. E olha só, aqui ele encontrou várias informações sobre a Latam. Aparentemente ele não encontrou nenhum recorde MX, nenhum subdomínio aqui. Mas se a gente tentar, por exemplo, técnicas de invasão, vamos ver o que ele encontra. Técnicas de invasão. Calma. Técnicas de invasão.com. Vamos ver o que ele encontra. Olha só. Ele encontrou 2 domínios aqui. Ele encontrou algumas informações.
informações aqui sobre ele. Mas para você poder ver os subdomínios desse domínio, você pode vir aqui em subdomains, aqui no canto. E olha só, olha quanto subdomínio técnico de invasão tem. Intensivão, privado, blog secreto. Talvez eles não estejam funcionando, ou talvez eles estejam. Depende. Por exemplo, olha só, a gente está conseguindo ver o host deles. Os que tem host talvez estejam funcionando. No técnico de invasão, olha só, esse é o nosso servidor de e-mails. ac.técnica de invasão. Na Latam, se a gente tentar escanear Latam, latamirlines.com. Vamos colocar lá aqui. Ixi, 1000 subdomínios? Olha só quanto sistema que a Latam tem. Manager, Feature Manager, Latam. Vamos ver o que é isso? XPO. Vamos tentar entrar? XP. Boarding Agent. Também algum subdomínio aqui dentro. Esse daqui ele não consigo encontrar, mas vamos para esse daqui, ó. PF Web Register. Olha esse sistema. Olha, nos deu negado. Eles têm vários sistemas. E se você ver aqui também, olha que interessante o nome. Boarding Agent Tool. Agente de bordo. User Register. Feature Manager. Order Management. Gerenciamento de ordem, de pedidos. Tem um monte de sistemas aqui na Latam que podem ter falhas de segurança, que podem estar abertos. Biometric, Corporate. A gente pode tentar se conectar aqui. O Sublister também, que ele tava... Vamos ver se ele encontrou alguma coisa. Olha só. Interessante, ele encontrou maven.latamirlines.com, forums.latamirlines. Vamos ver se isso existe? Forums.latamirlines. Eu já estou encontrando várias coisas. Então é assim que a gente encontra subdomínios, sistemas aqui dentro. Então aqui forum.latamirlines. Ele não está no ar. A gente tentar clube.latamirlines. Vamos ver se está no ar. Também não. Mas se eu encontro algum no ar aqui. Então o Sublister, ele está escaneando aqui. Como ele está no modo verbose, ele está mostrando tudo que ele está testando aqui. Então se tiver alguma coisa que está funcionando, ele vai nos dar um aviso aqui também. Então ele está escaneando. Mas aqui com o Security Trails a gente já conseguiu ter várias informações sobre esse domínio, sobre essa empresa. Se a gente tentar pegar uma outra empresa, algum outro site, vamos pegar Stanford, por exemplo. A gente entrar em Stanford e colocar no Security Trails. Vamos ver os sistemas que eles têm. Olha só. DNS Records, subdomínios. Muito subdomínio. Alumni.Stanford. Vamos ver? Vamos tentar acessar? Tem esse site aqui. Então, Stanford tem mais de 190 mil subdomínios. Sites, sistemas, coisas. E aparentemente até vários, a maioria está funcionando aqui. Dá para acessar de um site. Então, chegue vários sistemas. Então, é dessa forma que a gente pode descobrir sites e sistemas que estão abertos, utilizando a enumeração de subdomínios com Subroot, Sublister e os Security Trails. Então, é dessa forma que nós podemos encontrar sistemas abertos, desde sistemas de sites, pastas, tecnologias, e eu vou deixar para a próxima aula para mostrar como que a gente pode descobrir serviços abertos. Na próxima aula, eu vou mostrar como você pode escanear portas de sites para encontrar serviços abertos. Então já coloca em prática, já instala os aplicativos que eu te mostrei aqui, as ferramentas, o Dear-Search, Sublister. Você pode escanear vários sites, escanear o técnico de invasão, escanear outros sites aí para poder encontrar subdomínios que sejam alvos, possíveis locais que você pode hackear. Em alvos, em empresas, você pode treinar aqui na Stanford, Latam, são empresas que pagam por falha de segurança, deixam a gente hackear elas, e eu te vejo em uma próxima aula. Nessa aula você criou a sua base de coleta de informações de sites, de como encontrar informações de um domínio, te mostrei na prática aquela tática de ver se um domínio está vencendo, de ver senhas vazadas em um domínio, coletar informações de diretórios, arquivos expostos,
É dessa forma que você pode encontrar dados sensíveis de sites. Encontrar dados que podem ser relevantes no seu processo de hacking, no seu processo de invasão, de pentest de um site. Na próxima aula a gente vai ver mais algumas técnicas de como escanear portas e encontrar serviços. Então eu te vejo na próxima aula. Falou!